E olha, quem está aqui conosco gentilmente é o Ricardo Genário. Ricardo, é especialista em segurança, inteligência, estratégia, né? Está aqui para falar conosco. Ricardo, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, prazer em conhecê-lo, Ricardo. Igualmente. Ricardo, a primeira pergunta que eu acho que todas as pessoas que estão acompanhando gostariam de perguntar a você é o seguinte. Você vai num show desse, ou num estádio de futebol, ou de beisebol, que eu te contei agora há pouco. Acontece uma situação como essa. Como é que as pessoas têm feito? Elas têm que sair correndo, como a gente viu aí agora há pouquinho nas imagens, ou não? Então, em primeiro lugar, as pessoas geralmente elas são motivadas pela crise no momento. Então, qual que é o primeiro raciocínio da pessoa? Fugir. Nós, principalmente aqui no Brasil, a gente não é instruído como alguns países mais desenvolvidos, como Israel, o próprio Estados Unidos, a Inglaterra. Com todo esse problema, as pessoas também não seguem aquele gerenciamento de crise que é necessário ter. Sim. Então, mas a primeira reação das pessoas é correr. A primeira, não deveria. Não deveria ser Não assim? deveria. Mas é o que acontece, pela uma reação emocional. Então, como a gente não tem esse tipo de instrução, então o que acontece? Fica muito difícil a gente, naquele momento, definir o que fazer. Só que, pelo princípio mesmo, justamente nesses países, eles têm toda uma contingência pronta. Então, rota de saída, rota, por exemplo, para saída de carros, para transporte público. Geralmente, transporte público, num caso desse, ele é desativado, como aconteceu em Londres. Então, quer dizer, as pessoas, elas têm que seguir justamente os protocolos que a polícia, naquele momento, começa a executar. Então, quer dizer, sair em linha reta é difícil, mas se quiser, porque geralmente num atentado desse, o que mais acontece, as mortes, não é o efeito da bomba, como ele colocou, com pregos, isso traz muita mutilação. Então, o que acontece? O que ele quer justamente é levar o maior número de pessoas, de vítimas. Entendo. Então, se as pessoas realmente, numa hora dessa, assim, sentir como foi no caso passado, na França, no estádio de futebol, as pessoas ouviram, todo mundo entrou em pânico, mas todo mundo ficou no local até que a polícia realmente começou a fazer a evacuação das pessoas. Então, pelas experiências que você tem, caso a pessoa tivesse uma situação como essa, a primeira coisa é não correr. Não a pessoa correr. permanecer onde está. Não correr, porque uma das coisas que mais mata é quando as pessoas que se aceleram para sair e são pisoteadas. São pisoteadas. Exato. Tá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mais uma vez, a gente está vendo um atentado de um nativo, esse líbio, né? Que a polícia está dizendo que foi o responsável. Ele nasceu na Grã-Bretanha, ele tinha nacionalidade de Grã-Bretanha. O que quer dizer isso? Quer dizer que o terrorismo está deixando de vir de fora para dentro e está se formando dentro dos países, é isso? Exatamente. Principalmente, o Al-Qaeda, ele tinha um modus operandi diferente. Ele trabalhava com explosivo, com o que a gente chama de terrorismo incendiário, que é aquele terrorismo que ele sai para atacar. Como a gente, fazendo uma comparação com um filme que a gente vê vários terroristas indo para um combate, para um conflito. O Estado Islâmico, ele começou também usando esse modus operandi. Só que agora ele mudou. Por quê? Inclusive até por custo. Custo também? Por custo também. Porque para ele mandar o pessoal... Hoje se tem um número, mais ou menos 6 mil pessoas que saíram da Europa, que foram para o Iraque e para a Síria serem treinados. É um volume muito grande e isso tem um custo muito grande. Então, o que eles pensaram? É muito mais fácil eu treinar a pessoa ali, porque ele já tem a mão de obra ali, vamos, entre aspas, a mão de obra ali, que é o pessoal que está na periferia, sem dinheiro, desempregado. Não levanta suspeita. Não levanta suspeita. Então, isso é muito mais fácil você cooptá-los no próprio país e realmente você levar uma ideologia para ele e mostrar para ele que o atentado que ele está fazendo em nome, entre aspas, de Alá, e que isso traria benefício a ele e à religião muçulmana. Então, quer dizer, esse aí é aquele que a gente poderia caracterizar como um lobo solitário? Exatamente. É mais difícil pegar um lobo solitário do que um grupo terrorista? Com certeza, porque hoje na Inglaterra mesmo, a gente está falando muito da Inglaterra, a Inglaterra ela faz uma fiscalização de quase 3 mil suspeitos de terrorismo. 3 mil? No país inteiro ou numa cidade? No país inteiro. No país tem 3 mil suspeitos. Um perímetro de 3 mil pessoas que estariam envolvidas com o terrorismo. O que acontece? Quando se tem
eles monitoram isso por todo o sistema de tecnologia que eles têm hoje. O MI6, o MI5, que são a área de inteligência britânica, eles monitoram. Quando você tem os atentados, quer dizer, eles reduzem para o número de 500 pessoas. 500 pessoas. Das 3 mil, são 500 pessoas. Que poderiam estar envolvidos num atentado desse. O que está acontecendo, esse lobo solitário, como o anterior, ele não estava nesse processo. Por quê? Ele estava fora do grupo de 500? Ele estava no grupo de 3 mil até. De 3 mil? De 3 mil. Tá. Então, o que acontece? É muito difícil você identificar, porque o que ele é? O lobo solitário, ele pode até não ser do Estado Islâmico, mas ele simpatizando a causa. No caso desses dois... Ele pode ser apenas simpatizante? Ele pode Mesmo ser... simpatizante, ele pode promover um atentado como esse? Sim, em nome do Estado Islâmico. Sim. É o que está acontecendo. A gente não tem uma prova ainda cabal que foi o Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico assumiu. E por que ele assume? Geralmente as pessoas escondem quando faz a coisa. Por que o Estado Islâmico faz e assume? Porque para eles é importante. A visualização do atentado, de colocar... o objetivo deles, isso é muito importante. E é o que eles estão conseguindo. Sei. Então, eles conseguem uma repercussão internacional. Mundial. E isso, para eles, é importante. Uma das características, justamente, deles é mostrar a força que tem o grupo perante a sociedade e ao Estado. Quer dizer, ele coloca o Estado em xeque. Vou te perguntar uma coisa. E o Brasil? A ameaça... Eu acredito que a gente já está vivendo uma ameaça. O Brasil já está vivendo? Na minha opinião, sim. Por exemplo, nós temos um instituto chama Terrorismo Global Index. Todo ano, ele avalia o risco e o grau nos países. O Brasil sempre teve num grau muito baixo. Primeiro grau. Hoje a gente já tem um grau médio. Por tudo isso que está acontecendo no país. Nós tivemos 2 grandes eventos. A Copa do Mundo e a Olimpíada. E a Olimpíada, nós estamos tendo agora os refugiados vindo. Ninguém é contra os refugiados, mas dentro dos refugiados, como foi no caso na Alemanha, na Bélgica, vieram terroristas. E qual o controle que a gente está tendo nas fronteiras do Brasil? Qual o controle que a gente está tendo desse pessoal entrando no país? Porque isso aí também é custo. Então, quer dizer, será que a inteligência brasileira, todo o Estado, o staff brasileiro, a gente está tendo essa preocupação de ver quem está entrando no país? Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você entra na casa do presidente da República, ninguém te revista, você entra de carro, com um gravador, daquele que você me diz, de R$30 que a gente compra aqui na Santa Efigênia, no bolso, que podia não ser o gravador, podia ser uma arma. Sim. É ou não é? Fala com o presidente. Quem é que toma conta do presidente? Então, primeiro quem toma conta dele é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, que é o famoso GSI. GSI, que é comandado pelo general Etgói. Uma das funções do GSI é cuidar da segurança do presidente e da sua família. Sei. 24 horas. 24 horas. Então, à noite, quando o empresário foi lá, eles tinham que ter passado pela segurança. Deveria ter sido feito isso. Porque em qualquer país, a segurança o presidente de qualquer país, ele não é a pessoa física, ele é a instituição. Então, independente se ele está na casa dele, no Jaburu ou no Planalto, ali é inviolável. Então, quer dizer, seja qualquer pessoa que entre na casa de um presidente da República, ou mesmo no Palácio do Planalto, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser revistado. A pessoa pode não identificado, gostar, eu suponho. Identificado. E deveria ter fotos dele, A não ser que o presidente tenha dito lá na portaria, vai chegar um cara aí, que é meu amigo, deixa ele entrar. Será que é isso ou não? Só pode ser. Em país sério, isso não acontece. Então, quer dizer, por quê? Em primeiro lugar, está a segurança do presidente da República. A gente tem que colocar na nossa cabeça, aqui no Brasil, que o presidente da República é uma instituição. Não, sem dúvida. Não é uma pessoa. Sem dúvida. Então, ele tem que ser tratado como uma instituição. Sei. Você acha que, por exemplo, nos Estados Unidos... Se o presidente Trump disser, ligar na portaria da Casa Branca, dizer, deixa entrar que é meu amigo, entra ou não? Não, porque o serviço secreto não vai autorizar. Não vai autorizar. E se autorizar, ele vai passar por uma revista. Porque os americanos, eles olham o presidente nesse perfil, como uma instituição. Ou seja, ele não pertence a ele mesmo, ele pertence ao Estado, é isso? Ele pertence, naquele momento, como ele presidente, ao uns Estado. 4 anos, ele pertence ao Estado. Ele é o Estado brasileiro.
O Ricardo Genari, que é especialista em segurança, inteligência estratégica, gentilmente aqui conosco. Ricardo, eu queria fazer agora então uma pergunta direta a você. Tá? Como é que onde é que o pessoal consegue explosivo? Aqui a gente sabe que caixa de banco, eles assaltam pedreiras, você pega dinamite para estourar a caixa de banco. Né? Mas como é que entra num país? Essa é uma boa pergunta, porque é uma das falhas que a gente hoje pode sentir no governo britânico, né? Porque a gente não sabe se esse explosivo está dentro da Inglaterra ou ele está vindo de fora. A gente sabe que o controle nesses países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França agora, é um controle muito rigoroso. Agora, a questão é o seguinte, eles entram com muito pouco explosivo. Então, eles podem usar sintético, explosivo sintético, né? No caso até do próprio Sintex, ou dinamite. Então, quer dizer, eles estão utilizando um explosivo que é um explosivo muito mais simples. Então, quer dizer, tem uma facilidade maior de se entrar nesses países. Porque ou de usar produtos locais para confeccionar. Ou de produtos locais. Até produtos que tem em farmácias hoje, eles são controlados justamente para saber, para não fazer a combinação, para se fazer um explosivo. Entendi. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito grato pelos seus ensinamentos aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, está aí então a informação, né, do Ricardo conversando conosco, acho que ficou bastante claro. Nós fizemos essa associação, então, entre a segurança de um estádio, como ele falou agora há pouco, ou de sei lá, de um evento qualquer, como ele disse, né? Numa situação como essa, as pessoas não devem correr, devem permanecer onde está, espera para sair, porque muita gente, como ele lembrou aqui, morre pisoteado, às vezes derrubam, às vezes pessoas jogadas de cima para baixo. Tem que parar, esperar e ficar calmo. Essa é uma questão. A outra questão foi a que ele lembrou, né, de entrarem na casa do presidente Temer, cidadão, com um gravador no bolso e não foi parado na portaria. É incrível. Já já a gente volta.